Meus irmãos, Paz do Senhor, vamos estudar hoje, trazer o nosso resumo sobre a nossa 11ª lição da nossa revista de adulto. Lembrando que nós, nesse trimestre, estamos estudando o Evangelho escrito pelo apóstolo João, onde João vem dar uma ênfase na divindade, na deidade de Jesus, tá? Desde o início do Evangelho, João já começa pontuando que Jesus era o Verbo, que o Verbo estava com Deus, que o Verbo era Deus. E em todo o contexto do Evangelho joanino, ele está enfocando a divindade do Senhor Jesus Cristo. Hoje, na nossa 11ª lição, estaremos estudando o capítulo 14 do Evangelho de João, onde Jesus está conversando com seus discípulos, confortando os seus discípulos, haja vista que Jesus está na iminência, está chegando o momento de Jesus se entregar na mão dos malfeitores, na mão daqueles que o levariam para a cruz. O título da nossa 11ª lição: Jesus conforta os discípulos e promete o Consolador. Os objetivos da nossa 11ª lição: encontrar consolo nas horas de aflição, nas promessas de vida eterna, trilhar o caminho da oração e desfrutar do amor de Deus. Nosso texto áureo está no capítulo 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Nossa verdade prática: Jesus nos conforta dizendo que o melhor está por vir, pois ao final sua vinda será gloriosa. E o nosso texto bíblico está aqui no capítulo 14, versículo do 1 ao 27. Tá? Então, está chegando a hora de Jesus se entregar. Nós estudamos na nossa 10ª lição Jesus ali no cenáculo, reunido com seus apóstolos, onde Jesus celebra a Santa Ceia, ali chegando a Páscoa. Judas Iscariotes se retira para ir tramar o momento de trair Jesus. Jesus lava os pés dos discípulos e o Senhor começa a ensinar, tá? Então Jesus, de certa forma, já está se despedindo dos seus apóstolos, pois está chegando a hora, né? A hora da agonia, a hora em que Jesus leva sobre si os nossos pecados, a hora em que o suor do nosso Senhor se converte, se transforma em sangue, a hora da traição de Judas, a hora em que Pedro nega o Senhor Jesus, a hora em que os discípulos são dispersos diante da agonia, diante da dor, diante do momento em que o seu Senhor é levado preso pelos fariseus. Primeiro tópico da nossa lição: não se turbe o coração. Creia em Deus e em Jesus. O céu é o nosso lar. Com Jesus, como Jesus descreve o céu. Então, Jesus começa dizendo: não turbe o vosso coração. Os discípulos, diante desta verdade que se aproxima de que seu mestre e seu Senhor estariam sendo levados, presos, se entregando aos malfeitores. E diante deste cenário, é o próprio Jesus que conforta os seus discípulos. Jesus está caminhando para a cruz e o próprio Jesus é quem conforta os seus discípulos.
tá? Aí ele diz, não se turbe o vosso coração. Então, o que pode confortar um coração conturbado? Coração turbado, como podemos encontrar consolo numa hora dessa? Numa hora de agonia, numa hora de perseguição, numa hora que as trevas estão em evidência. Jesus nos ensina a não turbarmos o nosso coração, a termos confiança nele. Creia em Deus, Pai, creiam também em mim. Jesus conforta os discípulos dizendo que da mesma maneira que eles deveriam crer em Deus, eles deveriam também depositar sua confiança em Jesus. Mas Jesus está indo para a cruz. Os discípulos até então não entenderiam, não estavam entendendo todo o cenário, todo o contexto, todo o processo pelo qual Jesus precisava passar. Mais uma vez, Jesus evidencia a sua divindade, a sua deidade, quando ele diz, creia em Deus, creiam também em mim, tá? O céu é o nosso lar. Aí Jesus diz, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu não teria dito, pois vou preparar lugar. E para onde eu estiver, vós estejais comigo também. Tá? Então, no capítulo 14, versículo 3, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vós estejais também. Aí Jesus diz, a casa do meu Pai tem muitas moradas. Tá? É a casa do Pai com muitas moradas. O céu é onde encontra-se o trono de Deus. O céu é a casa do nosso Pai. Significa dizer que o céu também é o nosso lar. Não há morada. No céu, há morada permanente para todos nós. É sempre bom a gente lembrar, conforme Pedro diz lá na sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 11, nós somos peregrinos e estrangeiros nesta terra. Nós não somos daqui. Aí Jesus disse, para onde ele está indo, ele virá nos buscar. No capítulo 17, versículo 14, aqui do Evangelho escrito pelo apóstolo João, Jesus, na sua oração intercessora, ele diz, assim como eles não são do mundo, Jesus direcionando a nós essa palavra, nós não somos do mundo, ele também não é do mundo. Tá? Então Pedro vai ratificar, confirmar essa declaração de Jesus. Nós somos peregrinos aqui. Nós somos estrangeiros aqui. Aqui não é o nosso lar. Nosso lar é no céu, na presença do nosso Deus. O céu é o lugar preparado por Jesus. Nós não merecemos, mas é um presente que Deus, através do seu Filho Jesus, nos dá. É graça, irmãos, é graça pura, tá? Jesus preparou esse lugar e abriu esta porta para o nosso acesso através da cruz, através da sua morte, através da sua ressurreição, através da sua ascensão ao céu. Então, a porta que estava fechada, nós não encontraríamos ela nunca se Jesus não viesse até nós. Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus diz que da semente da mulher nasceria o Messias, aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Ou seja, Jesus, ele vai dizer aqui mais na frente, que ele é o caminho, que ele é a verdade, que ele é a vida. Tá? No capítulo 10 ele vai dizer que ele é a porta. Tá? Então o céu é o lugar de comunhão eterna com Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, e nós, a sua igreja, o seu corpo. Então a maior glória do cristão é estar para sempre, e para sempre, e para sempre, juntos, unidos, para sempre, na presença daquele
deixou a sua glória, não olhou para os problemas, para as dificuldades, enfrentou tudo por amor a mim e por amor a você, para nos dar de volta o acesso a Deus. Segundo tópico da lição, o caminho e a oração. Caminho, verdade e vida. Mostra-nos o Pai, conforto e oração, tá? Mostra-nos o Pai. É isso que Tomé vai dizer a Jesus, né? No capítulo 14, aqui versículo 6 a seguir, né? Quando Jesus disse que estava indo para o Pai, Jesus disse: mostra-nos o caminho, mostra-nos para onde vai. Aí Jesus responde: eu sou o caminho também. João 14, versículo 6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai até Deus, chega ao céu, se não for através de Jesus. Eu sou o caminho pelo qual vocês devem andar, a verdade em que vocês devem crer, a vida que vocês devem viver, o caminho inerrante, a verdade infalível, a vida infalível. Deus não falha, Deus não erra, tá? Então, Jesus nos abriu o caminho em direção à vida eterna. Esta vida eterna que Adão jogou fora, quando decidiu ouvir uma voz estranha, decidiu negligenciar uma ordenança, uma orientação do seu pai. Mas Deus nos ama e não nos abandonou, não nos deixou só. A partir do versículo 7, do capítulo 14, né, no versículo 8, Jesus, após dizer que ia para o Pai, aí Filipe diz: mostra-nos o Pai e isso nos basta. Aí Jesus disse a Filipe, né, que quanto tempo estava com eles, realizando as obras do Pai, tudo em nome do Pai. E Filipe ainda pergunta: mostra-nos o Pai. Até então, os discípulos ainda não tinham compreendido que aquele que via Jesus, na verdade, estava vendo no Pai. Porque desde o princípio, Jesus estava afirmando, né, ensinando que as obras que ele realizava eram as obras do Pai. Tá? Ele estava obedecendo ao Pai. Aí Jesus disse aos seus discípulos que quem conhecia ele estava conhecendo o Pai, né? Essa declaração levou Filipe a perguntar: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Capítulo 14, versículo 8. Então Jesus não apenas é como o Pai, mas também o porta-voz do Pai. O que ele fala, não fala por si mesmo, mas fala da parte do Pai, tá? Então a evidência absoluta da unidade entre o Pai e o Filho é que o Filho estava realizando as mesmas obras do Pai. Certa feita, Jesus disse: meu Pai trabalha até agora, eu também trabalho. No capítulo 14, versículo 12 a seguir, aí Jesus disse: e tudo quando pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então, a oração com fé tem que ser em nome de Jesus. Essa declaração de Jesus tem sido, de certa forma, mal interpretada por alguns, quando Jesus diz que tudo quando pedires em seu nome, ele nos concederia. Só que existem algumas ressalvas aqui, né? Quando Jesus também vai dizer que faríamos obras maiores do que as que ele realizou, né? As maiores obras que os discípulos, que os crentes, né, farão, não são maiores quanto a natureza das obras, mas, na verdade, quanto a sua extensão. Haja vista que Jesus estava indo para o Pai, né? O homem, a humanidade, permaneceria na Terra, né? O tempo está passando, nós já estamos aí há mais de 2000 anos. Então, em cada parte do mundo tem um cristão realizando obras extraordinárias no nome
de Jesus, tá? Então, no dia de Pentecostes, por exemplo, Pedro, só com um único sermão, levou ali quase 3.000 pessoas a se reconciliarem, se reconhecerem como dependentes de Cristo, aceitando Jesus como Senhor e Salvador, né? Então, não há obra maior do que a conversão de uma alma. Não é o cristão que realiza estas coisas, mas Jesus, através do seu Espírito, né, realiza através do seu canal aqui na Terra, dos seus representantes, que somos nós. Então, antes, né, quem opera os milagres é Deus, trabalhando no cristão e através dele, tá? É o Senhor que cooperava com eles, tá? Então, quando Jesus vai dizer que faríamos coisas maiores do que ele fez, quer dizer em extensão, tá? Em extensão, porque tudo é realizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí Jesus diz para orarmos em seu nome, pedirmos ao Pai em seu nome. Nossa oração é ao nosso Pai, Deus, em nome de seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo a sua vontade. Então tem que ser segundo a vontade de Deus. Tiago vai dizer na sua epístola que pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Em outras palavras, pedimos para as nossos próprios deleites, nossas próprias vontades, sem levar em consideração que toda a questão do amor, né, a questão da piedade, tá? A gente tem que olhar para nós e olhar para o nosso próximo também. Então não é só venha a nós, venha a nós, venha a nós. Não. Tem que estar de acordo com a vontade de Deus. A oração com fé endereçada a Deus em nome de Jesus é a chave que abre os celeiros, a porta do céu, tá? Significa pedir aquilo que está de acordo com a vontade de Deus. Nossas orações precisam ser feitas sempre segundo a vontade de Deus. Então, quando fazemos esta oração e Deus nos escuta, né? Às vezes não recebemos. Por quê? Porque não é a vontade de Deus que nós recebamos aquilo que estamos pedindo. Deus conhece o nosso agora e o nosso amanhã. Nós só conhecemos o agora. Planejamos, mas Deus conhece o amanhã. Então, muitas vezes, quando pedimos em nome de Jesus, pedimos ao Pai em nome de Jesus e não recebemos, é porque não está de acordo. Deus conhece todo o cenário, entende? Mas a oração, ela tem que ser direcionada a Deus em nome do seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para a gente finalizar, o terceiro tópico, o Espírito Santo e a paz. Temos o Espírito Santo, desfrutemos o amor do Pai, deixo-vos a paz, tá? Então, o Evangelho, embora todos os Evangelhos se refiram ao Espírito Santo, os 4 Evangelhos, João, o Evangelho joanino, apresenta ensinos mais amplos de Jesus em relação ao seu Santo Espírito. É só aqui em João, Jesus chama o Espírito Santo de o Consolador. João capítulo 14, versículo 6. No versículo 16 também Jesus vem descrevendo aqui, né, a atuação do Espírito Santo na vida do cristão. No capítulo 14, versículo 16 e 17, Jesus diz: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Por quê? Porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, por quê? Porque ele habita convosco e estará em vós. Então é interessante que nós temos que seguir o modelo, o exemplo de Jesus. Quando Jesus foi batizado por João Batista no Rio Jordão, Deus Pai fala, né, este é meu Filho amado, em quem eu tenho alegria, em quem eu tenho comprazo. E o Espírito Santo aparecerá em forma corpórea de uma pomba. Então nós observamos a Trindade
ali, nitidamente falando. Jesus, o Deus Filho, Deus Pai falando e Deus Espírito Santo ali, em forma de uma pomba. O Espírito Santo conduz Jesus ao deserto, onde Jesus é provado, é tentado ali por Satanás. Depois desse período, Jesus vai para Galiléia, onde Jesus, ali em Nazaré, onde Jesus entra na sinagoga, lê ali a passagem onde está referenciando-se ali a passagem que Isaías diz que, profetizando sobre Jesus, onde Jesus disse: o Espírito do Deus está sobre mim. Então, Jesus, todos os milagres, todos os sinais, todas as maravilhas que Jesus operou, foi no poder do Espírito Santo que estava sobre Jesus. Aqui no capítulo 14, quando Jesus começa a falar a respeito do Espírito Santo, Jesus nos dá um exemplo muito claro de que é necessário a presença, o poder do Espírito Santo na vida do cristão. Ele diz: eu vou para o Pai, mas não deixarei vocês órfãos, não deixarei sozinho, enviarei outro Consolador. Por quê? Porque cada milagre, cada sinal, cada operação, cada cristão, cada pessoa que se converte a Cristo, é porque o Espírito Santo está na nossa vida que nos convence, né, do nosso estado, de que precisamos ser regenerados, precisamos ser transformados. Então o Espírito Santo, ele precisa estar operando e ter liberdade para conduzir o cristão. Aí Jesus disse: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Então Jesus subiria para o Pai, né, em resposta às orações, ele enviaria o Espírito Santo, o outro Consolador, para estar para sempre conosco. Então, quando a gente estuda a disciplina missiologia, nós aprendemos de que Deus Pai enviou o Deus Espírito Santo, ou Deus Pai enviou o Deus Filho, Jesus, Deus Pai e Deus Filho enviou o Deus Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo envia a igreja. Então a igreja, ela só é atuante, ela só faz a diferença, ela só impacta o mundo quando ela está revestida do poder do Espírito Santo. Em Lucas capítulo 24, Jesus diz: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Poder de quem? Do Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus diz: mas vós recebereis poder do Espírito Santo. Para quê? Para serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ou seja, onde você está, onde você estiver indo, onde você chegar, ser testemunho. Então, para sermos testemunhas de Cristo, precisamos do revestimento do Espírito Santo de Deus. E Jesus disse: vou para o Pai, mas enviarei outro Consolador. Tá? Então, aquele que ama Jesus e guarda os seus mandamentos é aquele que é amado de meu Pai, e é este que Jesus se manifesta. Entende? Então, o Espírito Santo, ele habita em nós. Aí Jesus disse: eu enviarei outro Consolador. O Espírito Santo é semelhante a Jesus. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, ou seja, outro igual a mim, da mesma substância. O Espírito Santo de Deus é como Deus Pai, eu tenho os mesmos atributos, tá? A palavra grega para Espírito Santo é paracleto, que quer dizer consolador, advogado, pessoa que traz para o lado outra para defender. Então, o Espírito Santo, ele não veio e foi embora, ele permanece conosco, né, para que fique para sempre convosco. Ou seja, o Espírito Santo, ele está conosco diariamente. O Espírito Santo da verdade que habita em nós. João capítulo 14, versículo 17. Ou seja, o Espírito Santo, ele é a fonte da verdade que o mundo não pode conhecer, o mundo não recebe, porque o mundo não tem Deus. Então o mundo não tem como discernir
as coisas de Deus. No dia de Pentecostes, ele não apenas veio para habitar entre nós, ele veio para morar, para permanecer conosco. Aí Jesus diz: vou para o Pai, mas não deixarei vocês sozinhos, não deixarei órfãos, tá? Aquele que tem os meus mandamentos, os guarda, esse é o que me ama. Olha o que Jesus disse. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Então Jesus deixa claro aos seus discípulos que não os deixariam sozinhos, órfãos, abandonados, tá? Assim como o Pai está, assim como o Filho está no Pai, o Pai está no Filho. Nós também estamos em Jesus. E Ele está em nós, através de quem? Através do seu Espírito Santo. Aí no capítulo 14, a partir do versículo 25, Jesus diz: deixo a paz, a minha paz. A minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo dá. O mundo não tem essa paz. Não turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, a paz que o mundo apregoa, que o mundo busca, não é esta paz. Não, o mundo não vai encontrar. A aliança entre nações, a paz dos pensamentos que o homem tanto deseja, ele não vai encontrar fora de Deus. É uma utopia, é uma ilusão. A paz de Deus só encontramos em Deus. O mundo não tem esta paz, tá? Então o Espírito Santo nos ensinará todas as coisas e trará à memória tudo que eles aprenderam de Jesus, né? Nas horas mais graves do cerco, do problema, da adversidade, nós temos essa paz, esse refrigério que vem através da presença do Espírito Santo na nossa vida. A paz diferente do mundo, Jesus vai para o Pai, mas deixa o seu discípulo a sua paz. Ou seja, a paz de Cristo é alegria inefável, mesmo diante das lutas. Não é ausência de luta, não é ausência de problema, não é ausência de dor. Esse evangelho superficial, facilitador, né, de para de sofrer, de que você tem que ter tudo, não foi isso que Jesus nos ensinou. Tá? É a presença sobrenatural, mesmo diante da fornalha. É saber que Deus está conosco, doa o que doer, venha o que vier. Tá? É a proteção segura, mesmo diante dos leões ferozes que tentam todos os dias nos estraçalhar, e a coragem inabalável, mesmo quando estamos passando no vale da sombra da morte. Mesmo quando estamos passando no vale da sombra da morte, é que Abacuque vai dizer no capítulo 3, versículos 17 e 18. Ainda que a figueira não floresça, ainda, em outras palavras, ainda que falte tudo, ainda que o mundo desabe, eu me alegrarei, eu confiarei, eu esperarei no Senhor, tá? Então, mas Jesus vai dizer lá no capítulo 14, versículo 28, pois o Pai é maior do que eu, ou seja, Jesus está dizendo ali, referindo-se, ele ainda está no corpo, né, ainda humano, ainda limitado, né, ao seu corpo físico, apesar de ser Deus. Jesus não estava usando 100% dos seus atributos, tá? Seus atributos incomunicáveis, né? Sua onisciência, sua onipresença, sua onipotência, mesmo sendo Deus, ele era também 100% homem, tá? Então, quando Jesus voltou para o céu, tudo que ele havia colocado, né, que ele havia despido-se da sua glória, como diz lá Filipenses, Deus o restituiu. Jesus hoje é Senhor do Senhor, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Tá? Então, Jesus estava caminhando para o Calvário, para a cruz. Mas, mesmo nesse momento de agonia, de dor, de opressão, inimigo, né, onde o poder e as trevas estavam ali em evidência, Jesus conforta os seus discípulos, dá uma palavra de ânimo, de conforto, de paz. Não se turbe o vosso coração.
credes em Deus, credes também em mim. Eu vou preparar. Na casa do meu Pai tem muitas moradas. Tá? Então, Jesus, mesmo diante do problema, diante da evidência ali, né, que ele estava nas últimas horas caminhando ali para o Calvário, Jesus diz: deixo a minha paz vos dou. Então, esta paz que nós temos, que o mundo não entende, como cristão, mesmo diante de tantos problemas, de tantas adversidades, ele prega, ele vive, ele anuncia esta paz que só Cristo pode nos proporcionar. Deus abençoe.